Olá, meus irmãos, a graça e a paz. É com muita alegria que nesta noite nós adentramos até o seu lar, até a sua vida, para transmitir mais uma vez a palavra de Deus e que esta palavra possa adentrar no seu coração. Nós acabamos de encerrar aqui o momento de louvor, hinos belíssimos com letras maravilhosas, onde a unção do Senhor tomou conta das nossas vidas, onde nós sentimos a presença de Deus. E que neste momento da ministração da palavra do Senhor, o mesmo possa acontecer com os que estão conosco na nossa igreja, bem como com vocês que estão do outro lado da telinha, pelo celular, pelo notebook, pelo computador, seja qual for, o instrumento que você esteja utilizando para ouvir a mensagem de Deus, mas que essa mensagem seja impactante na sua vida e faça toda a diferença, e que o seu coração possa ser trabalhado pelo Espírito Santo. Nós nesta noite iremos fazer uma leitura bíblica que se encontra no Antigo Testamento, no livro do profeta Samuel, no capítulo 1, e versículo 1, diz assim: Havia um homem de Ramá-Taim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, e de Tou, e de Zofe, o Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló, que eram Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. E aconteceu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e as suas filhas. Porém, a Ana ele dava uma parte mais excelente, porque ele a amava. Porém, o Senhor tinha impedido que ela pudesse engravidar. E a sua competidora excessivamente a irritava, para a deixá-la brava, porquanto o Senhor tinha lhe cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim, a outra a irritava. E então Ana chorava e ficava sem comer. E Eucana, seu marido, lhe dizia: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, versículo 10, diz: Ana, com amargura na sua alma, chorou abundantemente e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, e me deres um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E aconteceu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli pensou que ela estava embriagada. E disse-lhe: até quando estarás tu embriagada? Deixa o teu vinho, mulher.
Porém, ela respondeu e disse: não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho e nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva como uma das filhas de Belial que se embriagam. Mas da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto eu tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi, e em seu caminho comeu, e o seu semblante já estava diferente, não era mais triste. E levantaram-se de madrugada, e oraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela e lhe deu um filho. Obrigado, Senhor, por nos proporcionar o prazer, a honra de conhecer uma das grandes histórias bíblicas, dos teus grandes feitos, das tuas grandes maravilhas, dos milagres impossíveis ao ser humano que o Senhor operou. Isso, meu Deus, é combustível para aumentar a nossa fé. Meu Deus, isso é como uma mola que nos impulsiona, que nos levanta para erguer a nossa esperança no teu agir e no teu mover. Meu Senhor, todos aqueles que precisam de um milagre, que possam depositar a sua fé no Senhor, que fez os céus e a terra, e que possam acreditar que Ele é bondoso, que Ele é maravilhoso, e que Ele pode operar muitos prodígios e muitas maravilhas. Meu Deus, contempla a necessidade de cada um, a dor de cada filho teu, o sofrimento, Senhor, de cada pequenino que clama pelo teu nome, que te pede por ajuda, que em ti acredita, Senhor, e que na tua palavra, meu Deus, tem a certeza e a convicção que o milagre vai chegar, que o impossível vai acontecer, e que o mar se abrirá, ou que passaremos, meu Deus, por cima dele. E assim, meu Deus, continua conosco, derrama a tua unção sobre cada palavra, sobre cada segundo dessa ministração, principalmente aquelas pessoas que são amarguradas, como era Ana, uma pessoa que não tinha motivo para sorrir e para ser feliz, tendo em vista que o que ela mais queria, ela não podia ter. Então, meu Deus, quantas pessoas neste momento, neste mundo afora, se encontram amarguradas, se encontram tristes, se encontram com as suas almas abatidas, com o seu semblante decaído, com o seu espírito, meu Deus, ferido e magoado. Por quê? Porque alguma situação fez isso com essas pessoas. Pode ser um filho que está entregue às drogas, pode ser um marido que é prisioneiro da bebida, dos vícios, pode ser uma filha ou um filho que está entregue à prostituição, à idolatria, ao satanismo, que está, meu Deus, aprisionada no mundo do crime, ou que neste momento se encontra em uma casa de recuperação, ou mesmo em um presídio, pagando alguma pena, Senhor. Seja uma doença, uma enfermidade, que faz essa pessoa sofrer, e que geram dores,
e que essa pessoa geme com essa situação. Talvez essa pessoa bateu em várias portas, já tentou de todas as maneiras. Talvez essa pessoa seja como aquela mulher do fluxo de sangue, que a Bíblia diz que ela tinha gastado tudo que tinha, e que ela não tinha mais força, e que nada deu jeito no seu sofrimento. Mas um dia, aquela mulher se encontrou com Jesus. E quando a gente se encontra com Jesus, sai poder dele em nossa direção. E aquela mulher tocou no Senhor. E aquela mulher foi completamente curada. Foi completamente sarada. Assim como Ana, Senhor, que tinha essa grande amargura, que tinha, Deus, essa pedra no seu sapato, e ainda tinha alguém para lhe perturbar, para lhe insultar, para debochar, para tirar a sua paciência. Mas esta mulher, ela não se entregou. Esta mulher, ela não desistiu. Ela orou, ela clamou, ela fez um voto e o Senhor escutou. E o Senhor honrou aquela mulher, não com um filho, mas com vários filhos, porque o nosso Deus é o Deus da abundância. O nosso Deus é o Deus da fartura. Diz a Bíblia Sagrada que Ele é o dono do ouro e da prata. E assim, meu Deus, opera na vida de cada um. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Grande é a unção neste lugar. Deus e os louvores que o Senhor vem tocando nos nossos corações. Eu espero que todos que aqui estão possam estar sentindo o mesmo que eu estou sentindo neste lugar e neste momento. Que todos possam serem agraciados com a honra e o prazer de receberem a presença de Deus e a visitação do Espírito Santo. Queridos, nesta noite, eu quero falar sobre o seguinte tema: vencendo as amarguras da vida. Na quinta-feira, eu iniciei uma mensagem com um tema bem semelhante: como vencer as amarguras. E inicialmente eu vou, para que o texto não fique incompleto, para quem não esteve na igreja, para quem não assistiu nas nossas redes sociais, eu vou trazer um pequeno resumo rápido daquilo que a gente começou a falar quinta-feira. O que acontece? Na quinta-feira, nós falamos sobre uma outra mulher. Lá no livro de Ruth, o nome desta mulher é Noemi. E esta mulher, ela saiu da sua terra, foi para uma outra terra. E lá ela perdeu o seu marido que faleceu. E os seus 2 filhos. E essa mulher, ela, até o seu nome ela quis mudar. Ela disse: olha, não me chame Noemi, me chame de Mara. Porque Mara quer dizer amargura. E lá no Antigo Testamento também, quando o povo de Israel chegaram diante de uma água amarga, eles colocaram o nome daquele lugar de Mara. Que Mara quer dizer amargo, na linguagem deles. E aí, queridos, aqui já é uma situação diferente. Esta mulher deste texto, Ana, Eucana, que era o seu esposo, tinha 2 mulheres, justamente porque Ana, ela não tinha como dar filhos a ele. E naquela época, pela cultura da época, permitia-se
que o homem pudesse conceber um novo casamento com uma outra mulher, para que a sua descendência não viesse a morrer. Então, esta outra mulher de Eucana, com muitos ciúmes de Ana, porque Eucana a amava muito, ela caçoava, ela debochava, ela se desfazia, ela sempre criava situações humilhantes para passar na cara de Ana que ela tinha o útero próspero, frutífero, e que pôde dar muitos filhos ao seu marido. Enquanto que Ana, pela própria escolha de Deus, porque a Bíblia diz claramente que foi o próprio Deus que cerrou a sua amada. Ou seja, ela não teve um acidente que a deixou sem poder ter filhos, estéril. Ela não fez nenhum procedimento dos que são feitos hoje, como a laqueadura, como a retirada do útero, do ovário, do óvulo. Nada disso. Ela tinha todos os seus órgãos. Só que o próprio Deus, por uma decisão dele, e os motivos nós não sabemos o que Ana fez antes dessa história. Nós não sabemos se ela já não estava colhendo os frutos dos seus erros, dos seus pecados, das suas decisões erradas. Nós não sabemos se a história dela se compara com a de Jó. Porque Jó nós sabemos, porque a Bíblia diz que ele era um homem reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. E que foi o próprio Satanás que pediu permissão a Deus para que pudesse tocá-lo, alegando que a fidelidade de Jó só ocorria porque Deus o tinha lhe enchido de grande prosperidade, de grandes riquezas e de grande respeito e admiração naquela sociedade. Mas a questão não é nós entendermos por que Deus decidiu tornar aquela mulher uma mulher estéril, uma mulher que não podia ter filhos. Mas o resultado, que foi que isso gerou? Isso gerou uma grande amargura na vida e no coração de Ana. Porque ela tanto queria ter um filho, não era para disputar com a outra, não. É porque ela queria ter uma companhia, ela queria ter um herdeiro, um descendente, e não conseguia. Escuta bem, a amargura, queridos, ela pode se comparar a um alimento amargo que a gente coloca em nossa boca. Tem alimentos que a gente coloca, um doce, por exemplo, que é bom. Eu, pelo menos, quando como doce, nem vontade de escovar o dente naquele momento eu tenho. E nem de tomar água, para poder passar mais tempo com um gosto doce na boca. Eu não sei como é que vocês fazem quando vocês comem aquela sobremesa deliciosa, aquela delícia de abacaxi, aquele doce de leite feito lá com o leite das vacas do sertão, né? Caroçudinho, gelado, né? Bem geladinho. Depois do almoço, de almoçar assim um peixe bem salgado, com baião de dois, feito com feijão maduro do sertão, hein? Com a nata por cima, né? E aí você vai comer esse doce, e eu sou um que eu passo umas 2 horas para poder escovar os dentes, para poder permanecer o gosto doce na boca. Nem água eu tomo, fico morrendo de sede, mas não tomo água. E fico direto saboreando, me lembrando, né? Então,
Já o amargor é da mesma forma. Só que a diferença é que você tenta tirar o gosto amargo da sua boca e não consegue. E ele não passa. A amargura é um sentimento muito ruim, que geralmente causa sofrimento, tristeza, ressentimento, sabe? E algumas situações tornam a vida da pessoa amarga. A amargura não é boa de maneira nenhuma. Por quê? Porque ela tira a alegria da vida da pessoa e em contrapartida coloca o sofrimento. É comum conhecermos alguma pessoa que possui alguma postura negativa em relação à vida. É interessante como essas pessoas se tornam desagradáveis. E elas próprias, elas afastam as pessoas delas. É como se fosse um porco-espinho que chega perto da pessoa e vai logo furando. Assim, infelizmente, agem as pessoas amargas. Algumas coisas na vida nos afetam mais que outras. A amargura pode ser causada por nós mesmos. Escuta bem. Eu delimitei 3 tipos de amargura. A primeira é causada por nós mesmos. Porque às vezes somos nós que entramos na confusão. Somos nós que criamos o conflito. Às vezes é um terceiro que gera amargura para a gente. Até Satanás está no meio dos terceiros. E em terceiro lugar, Deus, ele pode gerar algum tipo de amargura nas nossas vidas, por algum propósito. A amargura de Jó foi causada por um terceiro, que foi Satanás. A amargura de Ana foi causada por Deus, porque a própria Bíblia diz que ele que a tornou estéril. A amargura de Sansão, por exemplo, foi ele mesmo que causou, quando se envolveu com Dalila, uma mulher estrangeira, do qual era proibida que um israelita pudesse se envolver. Então, Sansão optou pelo jugo desigual e teve uma grande amargura na vida. Então, há essas 3 classes de agentes causadores de amargura: nós mesmos, um terceiro ou o próprio Deus. Então, diante da amargura, nós temos uma escolha, uma decisão a tomar. Ou permitir que ela venha crescer dentro de nós e destruir a nossa vida por completo, ou nós lutarmos contra essa amargura. Pelo texto que nós lemos, nós percebemos facilmente que Ana lutou para que essa amargura pudesse ser vencida. É por isso que o tema da mensagem é vencendo as amarguras da vida. Porque é possível vencer. É possível sim você passar por cima dessa amargura. Você não ter mais uma vida amargurada em alguma área da sua vida. E aí, queridos, infelizmente, aqueles que enveredam pelo outro caminho se tornam pessoas tóxicas e insuportáveis. A amargura estraga muitas coisas, inclusive pode nos levar a pecar contra Deus e contra o próximo. A amargura, ela gera diversas consequências na vida da pessoa amargurada e na vida de quem está próximo dela. Às vezes dos parentes, dos familiares e dos amigos. Primeiro, geralmente quem é amargurado
é infeliz. Ou seja, não tem felicidade. Alguns domingos atrás, eu preguei sobre a alegria e a felicidade. E eu diferenciei muito bem o que é um e o que é o outro. Uma pessoa amargurada não é uma pessoa feliz. Ela não tem felicidade. Ela pode ter momentos de alegria, mas ela não consegue adquirir a felicidade plena. Por quê? Porque ela é uma pessoa insatisfeita com a vida. Você vai fazer 99 vezes o bem para ela. No dia que por algum motivo você não puder fazer, aquela pessoa vai ficar totalmente satisfeita. E vai dizer, olha, tu não me ajuda. Tu não gosta de mim, tu não me ama. Por uma única vez. Mas isso não parte da sua atitude. É a essência da pessoa amargurada que é desta maneira. Ela desvaloriza as 99 vezes que você pôde servi-la e que você pôde ajudá-la para supervalorizar a única vez que você não pode ou não pôde. Interessante como Deus age diferente, né? Porque o que é que o Senhor faz? O Senhor deixa as 99 ovelhas e vai em busca da perdida. Ou seja, o Senhor, ele valoriza justamente a falha. Ele justamente busca corrigir aquilo que está faltando. E ele deixa as 99 e vai buscar a perdida. A pessoa amargurada, geralmente, é uma pessoa ingrata com Deus e com o próximo. O ódio por qualquer pessoa que lhe contraria facilmente surge. Uma pessoa amargurada, ela tem uma grande facilidade de desenvolver o ódio no seu coração. Essa mesma pessoa, ela facilmente começa a praticar atos de vingança e de maldade. E o pior, elas facilmente influenciam outras pessoas a pensarem da mesma maneira que ela. O amargurado tem um alto poder de influência e de convencimento, negativamente falando. E aí, com isso, ocorre a perda de amizades. O que deixa o amargurado uma pessoa mais sozinha. Uma pessoa isolada. Uma pessoa que ninguém quer conversa. Que ninguém quer amizade. E que ninguém quer proximidade. Isso gera mais revolta. A pessoa amargurada. Isso mostra para ela ainda mais que ela é uma pessoa fadada ao sofrimento. E como um efeito dominó, essa pessoa começa a enxergar tudo desmoronando na sua vida. Geralmente a pessoa amargurada, ela se afasta de Deus. Porque ela se sente zangada e revoltada com tudo que ela vive. E o primeiro culpado que ela encontra é Deus. A pessoa amargurada, ela tem uma sensação de descontrole na vida. Ou seja, na mente dela, nada do que ela vive poderia ser evitado. Que ela já foi predestinada a passar por todas aquelas situações. E o pior é que essas pessoas se acostumam com as coisas ruins que acontecem na sua vida. O ser humano é um ser adaptável, que ele se adapta a diversas situações e até ao sofrimento, infelizmente, não é? Porque na verdade, o comportamento que era para ver no ser humano era justamente o repúdio
às situações difíceis, às situações de sofrimento, para que a pessoa pudesse lutar, pudesse reagir, para poder sair da dificuldade, sair da guerra, sair da luta e poder enfrentar e poder viver uma situação diferente. Tudo isso resulta na negatividade. O amargurado passa a ser uma pessoa negativa, não é? E aí, queridos, é importante dizer que o ser humano, que nós recebemos de forma proporcional tudo aquilo que praticamos na vida, né? E quando damos valor à negatividade, a gente passa a atrair mais isso para as nossas vidas. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher, ele colherá. Então, se a pessoa só planta negatividade, se a pessoa só pensa que tudo vai dar errado, e que a vida dela vai ser um sofrimento eterno, isso começa a fazer parte da sua história e da sua vida. Geralmente, pessoas amarguradas são muito irritadas. Elas se irritam facilmente, né? Com muita frequência por qualquer coisa, né? Triste daquele que vive do lado de uma pessoa amargurada. Lá em Provérbios, Salomão disse que coisa terrível é você viver com a mulher rixosa, né? O termo rixosa aqui é amargurada também, né? Quando Deus se refere à primeira mulher de Davi lá, a filha de Saul, né? O Senhor se refere também como uma pessoa amargurada. Quando a Bíblia se refere à primeira mulher que Jacó se casou, a Bíblia diz que ela é tenra dos olhos. É uma pessoa também amargurada, né? Então, o que acontece? Essas pessoas, elas geralmente têm uma vida estagnada. Tudo que elas vão fazer, elas não conseguem ter sucesso. Elas não conseguem realizar com excelência. E os resultados não vêm. E isso chateia ainda mais essas pessoas. E aí, elas criam um sentimento onde elas não conseguem perdoar nem o próximo e nem conseguem perdoar a si mesmas. Eu, graças a Deus, nunca tive essa experiência de não me perdoar a mim mesmo por algum erro que eu cometi. Mas eu já ouvi relato de pessoas nessa vida pastoral desde 2010, já são 13 anos. E eu já ouvi algumas pessoas que não se perdoavam a si mesmas. E acredito eu que deva ser um sentimento terrível. Não perdoar o próximo já é ruim. Imagine não perdoar a si mesmo, né? Não esquecer o que se passou e guardar um rancor, né? Alimentar um ressentimento que aprende nisso. O que muita gente não consegue entender e o inimigo não quer que a pessoa entenda é que o perdão é algo libertador. E é algo que faz mais bem a pessoa que não perdoa, até mesmo do que a pessoa que ela não perdoa. Porque o perdão, ele traz, primeiramente, cura para quem está perdoando, para quem está liberando o perdão, para depois trazer a outra pessoa. E quando a gente libera perdão, a gente consegue receber a felicidade. A gente alcança ela. A amargura também gera impaciência.
Por mais que as pessoas aconselhem, por mais que as pessoas falem, por mais que as pessoas orientem, às vezes a pessoa decide, escolhe ser impaciente, sabe? Ela não coloca em prática aquilo que ela escuta. E aí, queridos, vem o desencanto, né? Que é quando a pessoa ela perde o brilho da vida. Nada mais para ela faz sentido. Ela começa a viver como se fosse por tabela. Viver se torna uma obrigação. Só que tudo que ela faz, ela já faz sem custo. Ela já faz sem ânimo. E aí fica mal feito. Porque se a gente não faz o que a gente gosta, o que a gente ama, a gente não vai conseguir desenvolver o nosso potencial máximo. Lembra da parábola dos 10 talentos? Que a pessoa recebeu um talento, ainda foi lá e enterrou. Então, quando a pessoa ela se desencanta com a vida, ela enterra os talentos. Ela deixa de lado o que Deus deu a ela. Escuta, o amargurado não é alguém abandonado por Deus. Muito pelo contrário, é alguém que Deus quer resgatar. É alguém que Deus quer dar vitória. Mas essa pessoa precisa aprender como vencer as amarguras da vida. E uma das formas de nós podermos vencer é justamente buscando o encanto da vida. Por isso que Davi, no Salmo 51, após ter pecado, após ter ouvido que Deus ia puni-lo, ele disse: olha, Senhor, que o Senhor possa me devolver a alegria da salvação. Ou seja, me dá a alegria de viver. Devolve o encanto da minha vida. Escuta uma coisa, queridos. A vida deve ser um encanto. Não é um encanto de um mundo fantasioso dos filmes, nem das novelas. É um encanto que Deus é maravilhoso, é fiel. E que a cada dia Ele vai nos dar a capacidade da gente vencer e passar pelos obstáculos. Em busca de quê, pastor? Da salvação e da vida eterna. Mas uma das coisas principais para a gente vencer as amarguras da vida é a gente buscar o encanto no Senhor. É a gente ver um pássaro cantando, ele está festejando, ele está alegre. Ele não tem roupa, ele não tem dinheiro. Ele não tem um terreno próprio, ele não tem carro, ele não tem nada. Porque se ele pega algum pedaço de palha de algum canto para fazer o seu ninho, não é dele. Ele constrói uma árvore num ninho que não é dele. Ele põe os seus ovinhos e pode vir um outro animal, pode vir um ser humano, pode vir uma cobra e ali comer os seus ovinhos. Ou até mesmo os seus filhotes. Mas ainda assim ele não para de cantar. Ainda assim ele não para de se alegrar. Ele não para de festejar. Ele não para de ter as penas bonitas de dar um voo frondoso. E eles são animais irracionais. E Deus nos deu inteligência. Deus nos deu a voz. Os animais não falam, a gente fala. Eles não têm inteligência. Eles têm instinto e nós temos. Nós podemos nos comunicar com Deus. Nós podemos ouvir a voz do Senhor e falar com Ele. Então isso é motivo mais que suficiente para que nós não venhamos perder o encanto. É gerado também o orgulho nessas pessoas, infelizmente. Dificilmente os amargos
darão o braço a torcer e cederão a algo, principalmente a alguém. O orgulho justifica a sua grande dificuldade em perdoar e deixar situações passadas para trás. Outra forma de vencer as amarguras é deixando o passado para trás. Sabe? É deixando o orgulho de lado. Eu conheço pessoas que não têm coragem de pedir um emprego a ninguém. Dizer, fulano, leva o meu currículo para a empresa que você trabalha. Conheço pessoas que morrem de fome e não têm coragem de pedir um prato de comida ou de pedir 1 quilo de alimento para que possa fazer em casa. Elas se deixaram dominar por isso. E o orgulho é algo que busca aprisionar as pessoas para destruí-las e matá-las. Geralmente, pessoas amargas desacreditam dos relacionamentos. É comum também que reafirmem com frequência o seu mau desenvolvimento de relações. Dessa forma, desistem de envolvimentos e passam a acreditar que carregam o dedo podre para isso. Não é? Isso aqui é a causa também de um fenômeno que os teólogos chamam de desigrejados. São pessoas que tiveram relacionamentos complicados dentro da igreja, por exemplo, e elas não acreditam mais no ser humano. Na mente dela, né, porque tem os pensadores, né, que apontam que o ser humano é um ser mau, é um ser que não tem jeito, é um ser indomável, né? E muita gente pegou isso para si e encara que o ser humano não pode ser regenerado, que o ser humano não tem jeito, não tem conserto. E essas pessoas se fecham dentro de si mesmo e não se relacionam com as pessoas amorosamente. Segundo, emocionalmente, não têm amizades, não confiam em ninguém. E terceiro, nem na igreja. Muitos estão dentro de casa, só assistem cultos online, só assistem pregações pela internet, mas não frequentam mais as igrejas. Por quê? Porque elas desacreditaram do ser humano. Imagine se Deus fosse amargurado, hein? Se Deus parasse de desacreditar na gente, mas mesmo Deus sendo perfeito, e nós não sendo, Ele continua acreditando em nós. A desgraça alheia muitas vezes é um deleite para a pessoa amarga. Quando pessoas amarguradas estão perto de pessoas felizes, a alegria alheia acaba incomodando. Graças a isso que o seu mau humor os leva para que a felicidade dos outros se transforme em miséria. Porque a pessoa amargurada, ela não aceita que a outra pessoa seja feliz. Na mente dela, a felicidade do outro é uma injustiça para com ela. E o desejo da pessoa amargurada é que todas, como ela não tem fé que ela pode mudar e ser uma pessoa feliz, ela prefere que as outras pessoas sejam infelizes assim como ela é, já que ela se enxerga muito distante da felicidade. Como é que a gente vence isso? Quando a gente passa a acreditar que o sol nasceu para todos, como diz a Bíblia. E se outras pessoas conseguiram a felicidade, é porque a felicidade não é impossível. Uma coisa é se a gente estivesse falando de um fenômeno que não é possível ao ser humano.
Mas se a pessoa está vendo que há pessoas felizes, é porque a felicidade, ela é possível. E ela é possível a todos. Não se engane. Deus não escolheu pessoas para serem felizes e outras para sofrerem. Como eu disse no começo, a amargura pode ter 3 agentes causadores. Ou você mesmo causou essa amargura, e se foi você, você vai precisar consertar. Se foi uma outra pessoa que causou, o tempo, através da sabedoria, também vai resolver essa amargura. E se foi Deus que causou essa amargura, você vai buscar nele essa resposta. Ana teve a sabedoria de recorrer a Deus. Dizer: Senhor, tu está vendo meu sofrimento. Tu está vendo tudo que eu passo. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Eu estou sem comer. Eu estou sem dormir. E eu estou sem alegria. Escuta bem. É interessante que quando Ana olha para dentro de si, Ana percebe a amargura de Deus. E Deus também é amargo, pastor? Acredito que não. Mas Deus tinha motivo para ser amargo. E o que era? Os sacerdotes que estavam ali no templo. E ela enxergou que aquele templo tinha necessidade de um sacerdote que tivesse uma ligação com Deus. Ela disse: Senhor, eu vou primeiro resolver o teu problema e depois tu resolve o meu. O primeiro filho que eu tiver, se for homem, eu vou dar para a tua casa. Então Ana, ela olha para a necessidade de Deus. E quantas vezes a gente tem essa capacidade de olhar para a necessidade de Deus? Uma certa vez eu preguei uma mensagem que tinha como tema: que presente dá a Deus, se ele já tem tudo? Mas Ana olhou e observou. E ela encontrou um presente que ela podia dar a Deus. E Deus se agradou do presente. E é tanto que não deu só um filho, nem só 2 e nem só 3. Deu vários filhos a ela. Então talvez a sua amargura, se for causada por Deus, você possa encontrar a necessidade que há em Deus. E Ana fez um voto. Quem sabe se a sua amargura não vai passar com um voto, né? Você olhar a necessidade de Deus. Talvez você olhe num sinal perto da sua casa, que todo dia passam pessoas deficientes e cegas. Quem sabe se o seu voto não é todo dia passar meia hora lá, atravessando os cegos e deficientes. Quem sabe se a sua necessidade não vai ser suprida quando você doar o seu tempo para alguma coisa. Porque existem várias coisas. A Bíblia diz que grande é a seara, ou seja, a obra a ser feita, mas poucos são os trabalhadores. Então há muito o que fazer. Há muito para ser feito. E aí, queridos, infelizmente também, a amargura muitas vezes desperta a inveja. Independente do que seja, sempre vão desejar os que os outros possuem, alimentando seus sentimentos negativos. Nesse caminho se sentem inadequados por lhes faltar algo e pensar que o sucesso de alguém os prejudica. A inveja é algo muito terrível, né? O valor da resiliência. Trabalhar a resiliência é um item essencial para as pessoas amargas e para quem convive com elas. Para quem possui amargura, a vida é uma dualidade de coisas boas e ruins. E tudo pode acontecer.
Quem convive com pessoas assim, é preciso trabalhar suas próprias emoções para não se contaminar com a deles. Ou seja, nós não podemos abandoná-las de maneira nenhuma, mas temos que ter muito cuidado para que elas não nos afetem. Então, é preciso fazer um esforço contínuo para tentar não pensar nas suas emoções e sentimentos negativos, principalmente a vingança. Então, analise a seguinte coisa: o que é amargura? Eu vou achar aqui um exemplo bem fácil. Imagina, você levou uma queda de bicicleta, de pé mesmo, e você pegou e arrancou um chaboque do que chama no popular de bolacha do joelho. Todo mundo sabe o que é. Bem, ou negócio ruim. Aí imagine que essa sua ferida, esse seu ferimento cria uma casca. E você vai lá e arranca essa casca. Você vai ficar bom? Você não fica bom nunca. Assim é a amargura. É uma ferida que você não deixa cicatrizar. Que você fica... Tem menina que faz... Menina é profissional nisso. Menino leva uma queda, tem uma coisa e fica arrancando a casca da ferida. E ela não sara. E nem vai sarar. Enquanto a pessoa não permitir, que ela possa sarar. Então, por causa de tudo isso, é muito importante tratar da amargura. A nossa vida não precisa ser definida pela amargura do passado, porque em Jesus nós podemos ser livres dele. Então, Jesus pode lhe ajudar a você ficar livre da amargura. E Ele te ama. E Ele quer o teu bem. Sabe? Deus, Ele quer restaurar cada um. Porque Ele é o nosso Salvador. Qual a origem da amargura? Existem várias. Às vezes está associada à falta do perdão. Às vezes, queridos, é uma escolha própria. Infelizmente. Às vezes é uma escolha própria. Então, a gente precisa olhar para as bênçãos de Deus. Sabe? Mesmo olhando para o seu passado de sofrimento, eu tenho certeza como existem coisas boas nesse seu passado. Eu tenho certeza como tudo não é ruim. E a maior bênção que Deus nos dá é a sua presença no nosso meio. E se você ama Jesus, você nunca vai estar sozinho. Porque Ele sempre vai estar ao seu lado para te ajudar, sabe? E Ele tem promessa de vitória na vida de cada um de nós. Então, nos momentos de amargura, pense que Ele deu a vida por mim e por você. E que Ele quer nos dar a salvação e a vida eterna. Em Hebreus capítulo 12, do versículo 14 ao 17, fala sobre uma raiz de amargura, que é uma atitude que resulta nesta vida amargurada. Escuta bem, eu já vou encerrar. Esaú era o filho mais velho de Isaac, e por tradição, ele deveria ser o próximo líder da família, e receberia uma bênção especial do pai. Mas Esaú desprezou esse privilégio, e um dia vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de sopa. Ele achava que esse ato não era importante. Mais tarde, Jacó recebeu todas as bênçãos do pai. E Esaú ficou sem nenhuma.
Ou seja, ele tinha perdido a sua oportunidade. E com isso ficou amargurado e queria matar o seu irmão. Então, muitas das vezes, a gente desperdiça a felicidade. A gente joga fora aquilo que Deus nos deu. Eu já ouvi essa frase muitas vezes, eu vou terminar aqui. Da pessoa dizer, no tempo fulano de tal, eu era feliz e não sabia. Eu já ouvi várias pessoas dizerem isso. Então, não adianta chorar o leite derramado. Você é feliz hoje. Nós somos felizes hoje. Nós temos que valorizar essa felicidade e buscar melhorar. E não permitir que a amargura venha destruir as nossas vidas. Então, que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus.